Olá a todos, eu me chamo Felipe Carvalho, eu sou graduando de enfermagem do 9º semestre da Unijorge Paralela, Salvador, Bahia. Eu estou trazendo esse vídeo mais voltado para a população leiga, que não tem o conhecimento da área da saúde, sobre o coronavírus, as suas transmissibilidades, as suas formas de prevenção e a sua faixa de risco, o que fazer se você estiver com coronavírus. Esta e outras informações, suspeita no caso. Essas e outras informações a gente vai encontrar aqui nesse vídeo. Outra coisa que eu peço para vocês também, para que nós evitemos a transmissibilidade de fake news, que são informações falsas não verificadas, é que as informações que eu vos trouxer aqui nesse vídeo, confiram por gentileza, tanto no Ministério da Saúde quanto na OMS, fica a critério de vocês. É importante também que as informações elas são sempre atualizadas. Hoje é 11/3/2019, 2020, né? Então sempre vai estar atualizando. O que eu trouxer aqui sobre prevenção ainda se mantém. Entretanto, o número de casos, porcentagem de taxa, essas coisas vão variando com o tempo. Em dezembro de 2019, na China, tivemos os primeiros casos do coronavírus no mundo, o que fomentou a comunidade científica a pesquisar como ele se transmite, quais são as formas de prevenção, vacinas futuras, né? Mas antes de entrarmos neste assunto de coronavírus, é importante salientar o que é um vírus. Bom, vírus, resumidamente falando, ele é uma partícula muito peculiar que é envolta por uma camada de proteína, e dentro dessa camada proteína ele tem o seu material genético, né? Ele fora de um hospedeiro, um ser vivo, não necessariamente precisa ser humano, ele fica inativo, e quando ele entra num hospedeiro, seja ele um ser humano ou um animal, por exemplo, ele infecta as células e transforma a célula que ele infectou em uma produtora de novos vírus. A célula, por conseguinte, ela para de funcionar adequadamente. E por ela parar de funcionar adequadamente, é o que faz com que as pessoas infectadas pelo vírus tenham esses sintomas, tenham essas dificuldades. Uma vez que esse vírus entra na célula, ele a força a produzir em massa mais vírus iguais a ele. Só que, como em toda a produção em massa, eventualmente um ou outro sai danificado. Esse danificado que nós nos referimos aos vírus, chamamos de mutação genética. E eis aí o grande quê da questão. A mutação genética é que torna esse vírus, por assim dizer, novo. Os vírus, eles são divididos em vários grupos, e um desses grupos é o coronavírus. Ele se chama assim principalmente porque a sua estrutura física lembra a de uma coroa, por isso que ele é denominado coronavírus. O coronavírus é um tipo muito comum de vírus. Nós, seres humanos, já entramos em contato com ele há décadas. Só que, como eu havia dito anteriormente, os vírus eles sofrem mutações genéticas. Por exemplo, é muito provável que você já tenha pego um resfriado devido a um coronavírus. Só que você acabou criando resistência com o tempo a este coronavírus. Aí que está a questão. As pessoas que no passado entraram em contato com o coronavírus e desenvolveram uma resposta imunológica para aquele coronavírus, esta resposta imunológica não serve para combater esta nova mutação do vírus. E é por isso que eu vou explicar um pouco mais para a compreensão como o nosso sistema imunológico funciona, bem resumidamente. Quando o vírus ele adentra no nosso organismo, no nosso corpo, o nosso sistema imunológico ele mobiliza células para combater aquele vírus. E ele vai levar um tempo para combater aquele vírus e eventualmente você vai conseguir eliminá-lo do seu organismo. E quando você o fizer, ele vai rebaixar as taxas de células, porque não existe mais a necessidade daquelas células que combateram aquele vírus estarem ativas, porque você não está mais portando aquele vírus. Entretanto, você adquire uma memória imunológica daquele vírus. Caso uma outra oportunidade você contraia o mesmo vírus,
o seu organismo, o seu sistema imunológico, ele vai responder de uma forma muito mais rápida e eficaz no combate desse vírus. Então, se antes, na primeira vez que você teve esse vírus, você teve sintomas muito fortes, você levou muito mais tempo para se curar, na segunda vez vai ser mais rápido, na terceira vez, cada vez que você entrar em contato com esse vírus, maior será a sua resposta imunológica e menos sintomas e menos tempo você necessitará para se curar desse vírus. Aproveitando a deixa, as vacinas funcionam da seguinte forma: elas simulam uma infecção no seu corpo. Claro que isso é tudo cuidadosamente testado em laboratório, obviamente, né? Vem com o vírus inativado ou simplesmente partículas do agente que você quer desenvolver imunidade, né? Ela vai adentrar no seu corpo, essas partículas, e o seu organismo ele vai encarar aquilo ali como hostil e vai criar uma resposta imunológica. Ou seja, a vacina é o melhor meio de você criar uma resposta imunológica. Você pode criar uma resposta imunológica pegando a doença? Pode. Mas você tem que concordar comigo que você vai sofrer muito menos se você tomar, por exemplo, uma vacina e nessa vacina que basicamente não vai lhe causar mal algum comparado ao que a doença lhe causaria, e você já vai ficar mais forte para caso no futuro você chegue a contrair alguma coisa. Então as vacinas funcionam mais ou menos assim. Devido ao fato desse Covid-19 ser novo, ainda não temos as vacinas produzidas e testadas para a aplicação em seres humanos. É importante salientar também que não temos medicamentos que vão curar. Você vai tomar X medicamento e vai sair curado em X dias. O que vai lhe curar do Covid-19, do coronavírus, mais conhecido assim, é o seu próprio sistema imunológico. E aí reside outro problema, porque as pessoas com sistema imunológico ok, vão ter a sintomatologia, o médico vai receitar medicamentos que vão atenuar o que você está sentindo, porém, as pessoas com dificuldade no sistema imunológico, elas serão a principal taxa de mortalidade, que é o que está se dando, é o que está acontecendo nesse Covid-19. As pessoas imunossuprimidas, imunocomprometidas e pessoas idosas, elas são as que têm maiores chances de virem a óbito caso contraiam este coronavírus. Mas por quê? O que é primeiramente uma pessoa imunossuprimida? Uma pessoa imunossuprimida, vou dar um exemplo bem rápido e simples. Você fez um transplante de órgão e você precisa tomar para o resto da sua vida uma medicações que vão baixar a sua resposta imunológica. Isso é feito propositalmente para evitar que o seu próprio sistema imunológico rejeite o órgão transplantado em você. Então pessoas assim precisam tomar cuidado direto. E pessoas imunocomprometidas são pessoas que já nascem com algum tipo de deficiência no sistema imunológico ou que ao decorrer da vida contraem alguma doença que vá prejudicar o seu sistema imunológico, como a AIDS. E as pessoas idosas têm uma redução na efetividade do seu sistema imunológico. Bom, você deve estar se perguntando agora quais são os sintomas. Por esse coronavírus ser uma variação genética dos outros coronavírus, a sintomatologia dele é muito similar. Você vai ter febre, você vai ter tosse e você vai ter dificuldade de respirar, ok? Tratando da taxa de mortalidade, esse vírus pode matar? Pode e mata, sim. Mas ele vai matar principalmente pessoas com aquelas qualidades que eu falei anteriormente, imunossuprimidas, imunocomprometidas e pessoas idosas, tá? A taxa de mortalidade hoje, no dia 11/3/2020, está aproximadamente em 3,4%, que é menor do que a SARS, que é menor do que a MERS. Então, como esse vírus é transmitido? Nós temos uma excelente barreira chamada pele. O vírus ele não vai ultrapassar essa barreira, se não estiver lesionada, obviamente.
Mas os três principais locais onde podemos contrair esse vírus são olhos, nariz e boca. Como é que você pode se proteger desse vírus? Você pode lavar as mãos constantemente, tá? Você pode, no caso, se sua região for uma região onde já foi confirmados casos, se possível, evitar locais de grande aglomeração de pessoas, tá? Utilizar máscaras de proteção, se você quiser também, é interessante. E não adianta nada você estar usando uma máscara de proteção e você segurando lá no transporte público, pegar essa mão depois e coçar o olho ou pegar e roer as unhas, que você vai estar se contaminando, tá bom? É importante salientar também que o vírus ele não aparece do nada, ele não vai brotar na sua cidade se não houver ninguém doente. Você só vai ficar doente se tiver alguém que tenha pego essa doença, que tenha contato, que teve contato no passado com alguém que tem essa doença ou que foi para a região onde começou essa doença, tá? Ela simplesmente não existe do nada. O vírus, ele se propaga em pequenas gotículas quando a pessoa tosse ou quando a pessoa fala. Essas microgotículas ficam suspensas no ar, o vírus não voa, tá? Elas só ficam suspensas no ar, depois elas caem. E quando ele sai do hospedeiro, ou seja, da pessoa ou do animal, a sua taxa de reprodução baixa muito. E ele fica incubado esperando até o momento de conseguir adentrar ou não em uma célula de um ser humano ou de um animal em si. Orientação e recomendação do Ministério da Saúde. Se você apresenta esses sintomas e tem suspeita de que você esteja contaminado pelo coronavírus, procure uma unidade básica de saúde. Não é necessário você ir direto ao hospital. 90% dos casos do Covid-19 podem sim ser solucionados pela atenção básica da saúde, que pode ser a unidade de saúde da família do seu bairro, pode ser um posto de saúde, tá bom? Você vai procurar lá. Caso o seu caso seja mais grave e naquele local não seja possível tratar você, os médicos lhe encaminharão para um hospital de referência no qual você será tratado, tá bom? Não se preocupe com relação a isso. É importante, se você estiver com suspeita e você for ao posto, use uma máscara. Não tem uma máscara? Bote uma camiseta, amarre ela, tapando, de preferência de algodão, tapando o nariz e a boca, e se dirija e informe que você está com suspeita para você poder fazer o exame.